Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Uma das coisas que a gente ouve muito quando falamos sobre meditação, pelo menos na Tailândia é muito comum, é sobre presente momento, né? Manter a mente no momento presente. Não deixar a mente escapar para o passado ou para o futuro. Manter a mente focada no aqui e agora. E manter a mente focada no aqui e agora, especificamente no seu objeto de meditação. Né? Não pensando ou proliferando mentalmente a respeito do aqui e agora. Apenas em silêncio ciente, né? Aqui e agora, conectado com o objeto de meditação, sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar com o passado, sem ativar, né, a mente que constrói conceitos e ideias, né? Mas ainda assim ciente, né? Não é você desligar a mente que constrói conceitos e ideias e cai no sono, né? Ou perder ciência, né? Perder consciência. A maioria das pessoas é um grande desafio, né? Porque as pessoas não experienciam a vida de maneira direta. Elas acabam experienciando a vida através de conceitos e ideias. Né? Elas não têm o hábito de experienciar as coisas de maneira direta. Primeiro elas pensam a respeito, e aí o que elas experienciam, na verdade, é o pensamento, né? Ou a ideia, ou a explicação. Né? Elas experienciam, na verdade, é isso. Né? O contato direto, a maioria das pessoas não tem. Elas não mesmo que a mente dela esteja fazendo contato, elas ignoram esse contato, né? E ficam de olho só nos pensamentos, só nas ideias, só nos conceitos. Então, conseguir desligar essa máquina, né? Para a maioria das pessoas não é fácil, né? Ou não é nem questão de desligar essa máquina, mas deixá-la de lado, né? Independente dela continuar funcionando ou não, mas deixar ela perder a obsessão por ela, né? E então voltar a sua atenção para a experiência direta do aqui e agora. O motivo pelo qual as pessoas em geral preferem, né, o produto digerido em vez de produto real, né? O produto secundário é porque o produto secundário você consegue filtrar, né, o que você quer experienciar. Já a experiência direta você não filtra, né? Você toma o que vier, né? E como eu disse muitas vezes, né, a maioria das pessoas tem ou um corpo doloroso ou um estado mental doloroso, uma configuração emocional dolorosa, né? Ou uma mente dolorosa como um todo, né? Então a experiência, quando ela foca na experiência direta, ela acaba também fazendo contato, né, com essas sensações desagradáveis, né? Quer seja do corpo, quer seja da mente dela. Então ela prefere não fazer, ela prefere ficar no mundo dos conceitos, né? Porque ali eu filtro, ali eu faço contato só com o conceito e eu só conceitualizo o que me interessa. O que eu não gosto eu finjo que não estou sentindo. Né? As pessoas vivem no mundo dos pensamentos, no mundo das ideias. Né? E como o presente momento nem sempre tem muitas coisas interessantes para pensar a respeito, então as pessoas pensam no passado, pensam no futuro. Mas a raiz está nisso, né? A insatisfação. A insatisfação com aqui e agora. Né? Então a pessoa prefere, né, o passado ou o futuro. Porque o passado ou o futuro não existe. Né? O passado ou o futuro é apenas uma criação da sua mente. Né? Você não está relembrando o passado, você está relembrando. É como se fosse a sua mente está criando uma história, um filme. Sua mente está criando um filme
que tem como tema o passado, mas não é o passado de verdade, né? Que nem um filme sobre uma personalidade qualquer, né? Baseados em fatos reais, mas não são os fatos reais. É baseado em fatos reais. Suas memórias também são assim, né? Baseado em fatos reais, mas não é realmente o que aconteceu. Né? É a versão distorcida, né? A versão corrompida. Corrompida pelo quê? Pelos seus apegos, desejos e aversões, né? Aquilo que você gosta e odeia corrompe, né? A sua lembrança do passado. Ou também, né, tem certas coisas que é simplesmente o fato, né, de o que você registra depende, né, do seu estado mental naquela hora. Né? Então, se você está num estado mental de raiva, por exemplo, você registra só o que é odioso. Né? Então, você nem, mesmo que você não distorça a memória, ainda assim, né, o que você registra no momento presente já é distorcido, né, por padrão. Mesmo que a pessoa tenha a mente equânime, né? Mesmo que a pessoa tenha a mente equânime, ainda assim tem sempre uma. Não tem como você abraçar o mundo inteiro, né? Com a sua mente. A sua mente ela percebe só um pequeno, uma pequena quantidade de informação. Né? Então, mesmo que você tenha a mente equânime, ainda assim você está olhando só um lado da história. Né? Mesmo com a mente equânime, você está olhando só um lado da história. Não tem como você olhar a história inteira. Você não tem acesso à história inteira. Né? Então é sempre distorcido. Né? É sempre distorcido ou é incompleto. O mais comum é distorcido no momento de capturar a imagem, no momento de capturar a informação, e é distorcido quando você relembra aquela informação. Há ainda mais uma distorção em cima. Né? E, segundo, né, os cientistas, né, o que a gente lembra, na verdade, é o nosso último ato de relembrar. Né? Poucas pessoas, quase nunca você lembra a primeira impressão. Né? Então, se uma coisa aconteceu há 10 anos atrás, né? Aí aconteceu há 10 anos atrás, um ano depois você lembrou. Depois, supondo que uma coisa aconteceu há 10 anos atrás, uma vez por ano você relembra o que aconteceu. Então, no primeiro ano, talvez você ainda relembre a experiência inicial. Né? Mas no segundo ano, o que você relembra é o ato de relembrar. Né? No segundo ano, você relembra o relembrar do que aconteceu. No terceiro ano, você relembra o relembrado, o relembrado, o relembrado do que aconteceu. Você relembra o seu último ato de lembrar, você não relembra o que de fato aconteceu. Né? Então a coisa vai acumulando distorção, né, ao ponto de ficar uma total aberração. Né? E quanto mais a mente é obcecada por desejo, raiva e ignorância, né, mais forte é a distorção. Então memórias não são confiáveis, memórias não são algo no qual você pode construir muito em cima. Né? Não é uma base sólida para construir as coisas. Tanto que é uma coisa interessante, você imagina quanto a mente humana mudou depois que escrita, o ato de escrever virou assim algo difundido, né? Quase todo mundo sabe escrever, né? O ato de lembrar as coisas muda completamente, né? Quando tem como você registrar em papel, né? Os fatos, né? Então, quando as coisas eram só memória mesmo, então as pessoas lembravam as coisas em termos de contos, né? Histórias e contos e fábulas, folclore. Era assim que as pessoas lembravam as coisas. Então elas não lembravam elas não lembravam fatos, né? Elas lembravam temas referente ao que ocorreu. Né? Então não exatamente quem fez, exatamente o que fez, mas a mensagem que é transmitida é a pessoa é raivosa e por causa disso algo ruim aconteceu, né? Mas exatamente o que foi dito, quem falou, o que aconteceu é meio vago, né? Não é tão relevante. O relevante é mais a lição assim a moral, né, do assunto, né, do que os fatos. Né?
Mas quando começa a ter escrita, então o que predomina são os fatos, né? Mas as informações e fatos e menos o contexto, né, do que ou o tema, né, do que ocorreu. Então, bom, de qualquer forma, então, não dá, né? Não é um bom local para você viver, né? Viver no passado não é um bom local, porque o passado já se foi, né? E a única coisa que você lembra é uma história baseada em fatos reais, mas não é uma história real, né? Então, se você vive no passado, você vive na fantasia, né? Não vive na realidade. Com relação ao futuro, também, né? O futuro é óbvio, né? Apenas fantasias, apenas construções mentais. E as pessoas ou fantasiam sobre um futuro, né? Que elas gostariam que fosse realidade, né? E ficam ali sentindo deleite naquela fantasia, né? Ou elas fantasiam, ou elas pensam no futuro, né? Como uma forma de tentar controlar o futuro, né? Tentar planejar, tentar controlar o que vai acontecer no futuro, né? Medo do futuro, né? Ou desejo pelo futuro, né? Desejo que no futuro seja assim. Então as pessoas ficam pensando no futuro, tentando planejar e forçar o futuro a ser da maneira que eles queiram, né? Então, ou então elas simplesmente pensam no futuro como uma forma de escapar da realidade, né, do aqui e agora. Fantasiam sobre o futuro como uma forma de escapar da realidade. Então, não é bom também, né? Seria melhor se o aqui e agora fosse agradável, né? A ideia de que no futuro eu vou ser feliz não é muito boa essa ideia, né? Porque você podia estar sendo feliz aqui e agora, mas tem garantia que o futuro vai chegar da maneira que você espera, né? E depois, se você não é capaz de ser feliz aqui e agora, como é que você vai ser capaz de ser feliz no futuro, né? Aqui e agora que é o momento ideal para ser feliz, você não consegue fazer, o que vai acontecer no futuro que você acha que vai fazer isso ser possível, né? As pessoas não tem como você garantir, né, que as coisas vão ser do jeito que você queria que seja no futuro. E mesmo que as coisas aconteçam como você quer que elas aconteçam no futuro, como é que você tem certeza que é essa realmente a fonte do problema? Será que o problema não é você? Se você não mudar aqui e agora, quando chegar o futuro, será que o problema não vai persistir, não? É, muito provavelmente vai. Muito provavelmente vai. Quando chegar o futuro, você ainda não consegue ser feliz, né? O problema não era a situação, o problema era você, né? Desde o começo, né? Então, né, esse hábito de sempre jogar para frente o problema, né, vai persistir, né? Quando o futuro chegar, o seu hábito continua, né? O hábito de achar que mais para frente que vai dar certo. Então, você nunca vai estar sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Sempre tentando agarrar a sua própria sombra, né? Não consegue. Então, não é uma boa estratégia, né, para ser feliz, para estar bem. E com relação a planejar e tentar se preparar para o futuro, né? Ou assim, a ideia de influenciar, agir de forma que o futuro seja agradável, né? Tudo bem, o conceito não é ruim, mas a forma como as pessoas fazem não é muito sábia, né? As pessoas fazem através de preocupação, através de desejo, através de medo, através de ganância, né? Mas um futuro feliz começa com uma mente feliz, né? E a atitude que as pessoas têm, né, com relação a planos para o futuro não é muito pacífica, né? As pessoas planejam para o futuro com medo. Elas planejam para o futuro com raiva, com ganância, com desejo, com insatisfação, com ansiedade, né? Então ela planeja para um futuro, mas aqui agora ela sabota o seu bem-estar, né? Através da ansiedade, através do desejo, através da insatisfação, através da ganância, através do medo. Então o ato de pensar no futuro
é feito baseado em medo, em raiva, em ganância, em insatisfação, ansiedade, etc. Então, né, o primeiro passo para uma mente saudável no futuro uh, já foi destruído. Né? A pessoa começa destruindo o bem-estar da mente dela, achando que isso vai gerar bem-estar no futuro, né? Não vai. Né? E também tem o seguinte, né? Como eu já falei muitas vezes, né? Não tem nada que eu, na minha experiência, né? Não só de monge, como leigo também. Né? A minha experiência de leigo também foi essa. Né? Eu não tive muito problemas em arrumar emprego, em ter recursos financeiros, né? Não porque eu tive uma educação boa, na verdade, pelo contrário, eu estudei em escola pública, fiz colegial à noite, que eu tinha que trabalhar durante o dia, né? Trabalhei desde os 14 anos, trabalhava já como office boy, aquelas coisas todas. Família pobre tem isso, né? Só gente rica consegue ir para faculdade, né? Faculdade também, fiz faculdade à noite, né? Mas eu paguei, quando eu fiz faculdade já tinha meu próprio dinheiro, né? Eu trabalhava desde cedo, então quando eu cheguei na idade de fazer faculdade, eu já tinha como pagar a minha própria faculdade. Então, eu nunca tive muito problema nesse tipo de coisa, e uma coisa que eu aprendi desde aquela época é você, aqui e agora, né? Você se preocupar, estar bem aqui e agora. Né? Uma boa situação acontece aqui e agora, e não no futuro. Então, se você tem uma mente tranquila, você é uma pessoa estável, uma pessoa tranquila, uma pessoa inteligente aqui e agora, as coisas dão certo aqui e agora. Não precisa chegar lá na frente para dar certo. Não precisa de nenhum esquema, não precisa de nenhum truque, não precisa de nenhuma. Sabe? Só você ser uma pessoa de respeito, uma pessoa de capaz aqui e agora, você não vai passar dificuldade. Qualquer problema que surja, aquelas qualidades vão resolver. Né? As boas qualidades que você tem aqui agora, se você preservar elas até o futuro, quando surgir o problema, aquelas qualidades resolvem o problema. Então, ter uma mente clara, ter uma mente tranquila, ter coragem, ter sabe, em termos de relacionamento com as pessoas, né, sabe, ter sensibilidade às pessoas ao redor, ter cuidado com as pessoas, né, não no sentido assim de se proteger, mas cuidado no sentido de, né, criar. É importante, né, como você relaciona com as pessoas é importante. Né, então, se você tem atenção, né, em como você se relaciona com as pessoas, a tendência é as pessoas te tratam bem, né, e elas te ajudam, né, as coisas dão certo. Né. Então, sabe, você manter a mente saudável aqui e agora é a melhor maneira de garantir o futuro. Né? Desde que você carregue essa mente saudável até o futuro, né? Não adianta você ter uma mente saudável aqui e agora, depois jogar lá fora e lá na frente estar de mãos vazias. Né? Então, você cultivar a mente saudável aqui e agora é o melhor plano para o futuro que você pode fazer. E é algo que tanto funciona em termos de garantir uma situação confortável, né? Como também funciona em termos de prática espiritual. Né? O ato de se preocupar e ficar fazendo esquemas para o futuro, né? Talvez consiga garantir uma situação confortável, mas não garante uma mente saudável. Não serve como prática espiritual. Só agita a mente ainda mais. Mesmo que você consiga uma situação confortável, mas a sua mente continua bagunçada, agitada, com medo, com raiva, com ansiedade, com preocupação, né? Com excesso de assuntos para cuidar. Então, não é a melhor maneira de fazer isso. A melhor maneira de fazer isso é ter uma mente saudável aqui e agora. Porque a mente saudável aqui e agora, ela não é incapaz de pensar no futuro, ela também consegue fazer planos. Só que ela deveria ser prioridade. Né? As pessoas não fazem isso. Prioridade das pessoas é se preocupar e ficar fantasiando e pensando e planejando. E nem para olhar, né? Mas qual é a mente que está planejando e se preocupando? Qual é a qualidade dessa mente? O correto seria, primeiro, a mente tem que ter qualidade. Depois que ela tiver qualidade, se fazer planos ou pensar no futuro, isso é secundário. A prioridade é a mente ter saúde. Isso é que é a prioridade. Que tipo de ideias, que tipo de planos você vai fazer para o futuro, tudo isso é
é secundário, porque sua mente não é clara. Como é que você espera que os seus planos para o futuro vão ser eficientes ou realísticos, né? É uma coisa assim, não tem como dar certo. Tem que fazer de maneira correta, tem que botar as coisas na ordem correta. Então, isso é tanto útil em termos de dia a dia, né, de viver o dia a dia, de emprego, família, amigos, relacionamentos, mas também é útil como termos de prática, né, prática do Dharma. Então, você mata dois coelhos com uma cajadada só. Né? Então, conseguir manter a mente no momento presente é mais importante do que as pessoas imaginam. Não é algo apenas que está relacionado à prática de meditação. Né? Para a prática de meditação, isso é vital, é uma pré-condição indispensável. Mas também é útil em termos de saúde mental. É útil em termos de cultivar uma mente saudável. E cultivar uma mente saudável é uma das melhores coisas que vocês podem fazer em termos de ter um futuro saudável. Né? Então, quando bem feito, tudo se encaixa, sabe? Quando as coisas são bem feitas, são, é que nem, eu não sei, qualquer coisa que sei lá, você vai construir uma casa, na verdade, você se preocupar em fazer cada etapa bem feita, a casa dá certo sozinha, né? Você não precisa se preocupar em fazer a casa dar certo. Né? Você só faz cada parte direito. Quando a parte está feita direito, o todo está direito. Não tem como fazer tudo direito e ainda assim tá errado. Né? Então você tem que saber usar a sua mente de maneira inteligente, sabe? Ter estratégia inteligente, né? Usando a sua mente. Pode sentar aí se vocês quiserem, tem cadeira ali. Se quiser pegar uma almofada ali dentro, você não tem. Então existe uma ciência por trás disso, né? Existe um know-how. Você pode até chamar isso de uma tecnologia, se você quiser. Existe uma ciência de como se usa a sua mente para fazer as coisas. E, em geral, isso se perde, né? As pessoas não estudam esse assunto, esse conhecimento, né? Qual é a forma correta de ser uma pessoa, né? Acaba se perdendo. Mas, né? Esse é o tipo de coisa que se você, às vezes você só pega uma prática como prática de meditação, né? Toma isso como um ponto de referência, né? Esse tipo de coisa você vai começando a perceber essas coisas sem, você não precisa saber disso para que isso se manifeste. Né? Então, treinar a mente a meditar, por exemplo, treinar a mente a ter a capacidade, né, de praticar a meditação, isso já vem de tabela, né? Mesmo sem você querer, esse tipo de coisa começa a acontecer, né? Você começa a reparar essas coisas. Esse tipo de coisa que eu estou falando agora, eu não sabia antes também, não. Não estudei isso antes para depois começar a meditar. Né? Simplesmente fui meditando, fui aprendendo, fui fazendo. Aí você vai aprendendo, vai enxergando como é que as coisas vão se encaixando, como é que as coisas vão entrando, né? Entrando na ordem correta, né? Como se fosse um quebra-cabeça, né? Você vai montando um quebra-cabeça, pouco a pouco a imagem vai se manifestando. Qual é a imagem que você está montando, né? Até então é um monte de peças, não tem nem como adivinhar que diabo é isso. Né? Mas você vai montando pecinha, 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 começa a ficar mais claro, né? O que é que está sendo feito. Então, quanto mais você trabalha com a sua mente, mais claro fica, né? O que é a mente. E qual é a forma correta de usar a mente. Então, em termos de manter a mente no momento presente, para a maioria das pessoas vai envolver isso, né? Aprender a ter tolerância com relação ao momento presente. É que nem a gente estudou nos sutras na semana passada, ou essa semana ainda, né? O que é o momento presente, né? Ou naquele sutra que a gente estudou na terça-feira, né? O que é o mundo? O que é que o Buda chamava? O que é o mundo? Nesse Dhamma e Vinaya, o mundo é aquilo que você experiencia através dos olhos, através dos ouvidos, através do paladar, do tato, olfato e mente. Né? No que lhe diz respeito, né, o mundo é aquilo que você experiencia.
Então, no que diz respeito, o que é o momento presente? O momento presente para você é aquilo que você experiencia. Então, você tem que ter tolerância à sua experiência do momento presente. E quando você coloca a mente no momento presente, que você sente algo desagradável, quer seja ansiedade, quer seja inquietação, quer seja impaciência, quer seja desconforto. Então, o primeiro passo é aprender a ter tolerância à experiência do momento presente. Não tenha a aversão ao momento presente. Aprenda a fazer as pazes. Não é dever do momento presente ser bom ou agradável. O único dever do momento presente é ser real. A tarefa do momento presente é ser real. Bom e agradável é a opinião sua. Então, não é dever do momento presente agradar a sua opinião. O dever do momento presente é ser real. É essa a maior função que ele tem. Então, primeiro passo é ter tolerância, né? Tem um ensinamento do Buda que ele ensina aos monges, né? Que os monges sejam dóceis a serem ensinados, né? Que sejam abertos a serem ensinados. Quando alguém lhe aponta um erro da sua conduta, você deveria ter gratidão àquela pessoa. Da mesma forma que alguém que lhe aponta um tesouro escondido, né? Geralmente, quando alguém aponta um erro nosso, a gente fica com raiva daquela pessoa, né? Fica com vergonha. Ou fica com raiva da pessoa, fica com raiva de si mesmo, né? Mas é uma atitude tola, né? Um sábio, quando um erro é apontado, né, ele fica contente, porque agora ele vai ter a capacidade, né, de consertar aquele erro, né? De abandonar aquele mau hábito, né? De corrigir o seu comportamento, né? Então, uma pessoa sábia, quando você aponta o erro dela, ela fica feliz, sente gratidão por você ter apontado o erro dela. Bom, então tem um ditado em tailandês, né? Kondi gekai, konchua gektua. Então, a pessoa boa, ela resolve o problema. A pessoa ruim arruma desculpas. Ocorre muito, né? Eu tenho que chamar a atenção de alguém, a pessoa, em vez de ouvir, ela imediatamente começa. Não, mas é porque começa a inventar desculpas, né? Eu não queria. Eu não estou apontando o erro da pessoa para ouvir uma desculpa. Eu estou apontando o erro da pessoa para que ela corrija o comportamento dela. Mas a pessoa é tão automática, assim que você fala, não, mas é porque por causa disso, é por causa daquilo, começa a dar um monte de desculpa, por que aquilo aconteceu, né? Eu não perguntei por que aconteceu, eu só quero que aquilo não ocorra novamente, né? Mas as pessoas são assim, né? Ao invés de resolver o problema, elas arrumam desculpas, né? Mas uma pessoa sábia, ela simplesmente ouve e resolve o problema, né? Então, com relação ao momento presente, também deveria ser a mesma coisa, né? Quando você consegue, né, colocar a mente no momento presente e ela sente aversão ao momento presente, então não é para você. O problema não é o momento presente. O momento presente ele é normal, ele é apenas real, ele não é bom ou ruim, ele é neutro. Se você não gosta da experiência do momento presente, você está errado, não o momento presente está errado. Então ou você muda de atitude, né? Ou se é um problema de saúde física, então você procura melhorar a sua saúde física, procura melhorar a sua postura, procura melhorar a sua respiração, né? Criar um hábito mais saudável de respiração. Geralmente está conectado à postura, né? Uma boa postura leva a uma boa respiração. A boa respiração leva bem-estar na mente e no corpo. Ou se é uma coisa puramente emocional, né? Então você precisa aprender a abandonar aquele hábito mental ruim, né? Quer seja um hábito mental de ansiedade, de raiva, de rancor, de pesar, de melancolia, de ansiedade, de insatisfação, né? Desejo vem de insatisfação, né? O tipo de pessoa que está sempre desejando, pensando no futuro e fantasiando sobre coisas agradáveis, o que está por trás disso é a insatisfação, ela está insatisfeita com aqui e agora. Então ela fantasia sobre um futuro melhor. Mas para você ter um futuro melhor, como eu acabei de dizer, né, o segredo é começar com aqui e agora, né? Se você não consegue estar bem aqui e agora, pouco provável que você vai estar bem no futuro. Nesse tal de futuro melhor, pouco provável que você vai estar bem, né? Se aqui e agora você não consegue,
por que diabos haveria de conseguir no futuro? Se você não começa, é que nem você falar, eu vou caminhar até Cruzilha, mas você não começa a caminhar. Vai chegar até Cruzilha, mas não começa a caminhar, você não vai chegar nunca desse jeito. No futuro eu vou estar bem, mas você não está bem aqui agora, eu acho que é pouco provável que você vai estar bem no futuro. Aqui agora, que é o momento ideal para fazer isso, você não faz, né? Pouco provável que lá na frente vai ser diferente, né? Porque essa mesma pessoa que está aqui vai chegar lá na frente, né? A pessoa que não consegue fazer aqui agora, ela vai chegar lá na frente também. Lá na frente, por que ela haveria de conseguir, né? Se antes não conseguiu. Se nada mudar, se você não mudar a atitude, se você não aprender a lidar com a sua própria mente, se você não aprender a lidar consigo mesmo, por que haveria de ser diferente no futuro? Né? Se o problema continua o mesmo, né? Se as causas estão presentes, como é que o resultado seria diferente? Né? Não faz sentido. Né? Então, não tem nada que conduza a um futuro melhor do que um presente bom, do que um presente saudável. Quando o presente é bom e saudável, o futuro quase que automaticamente fica bom e saudável. Então você como é que chama? Perturbar, agitar a mente, torturar a mente. É fácil em português, né? Rokuan, né? Você ficar torturando a mente, né? Incomodando a mente, né? Você ficar incomodando a mente com preocupações sobre o futuro é que nem você vender o almoço para comprar a janta, né? Você joga fora o bem-estar aqui e agora para poder obter um bem-estar no futuro. Não resolve muito o problema, né? O correto, as pessoas não sabem atuar, né? Elas não sabem usar sabedoria para fazer as coisas. Elas só sabem fazer as coisas através de preocupação, medo, raiva, ganância, etc. Né? Ansiedade. Ninguém imagina, né? Com a mente tranquila você ainda consegue fazer as coisas. Com uma mente desprovida de ansiedade você ainda consegue resolver problemas. Ninguém imagina isso. Quando eu estava lá em Israel ensinando as pessoas, uma pessoa me perguntou sobre isso, né? Negócio de criar os filhos e tal. Eu tenho essa vontade, quero muito que meus filhos tenham uma vida saudável e tudo mais, então eu fico sempre preocupado e agitado e com medo, né? Tudo bem, mantenha o objetivo, apenas mude o combustível, né? O destino é o mesmo, só que o combustível que você vai utilizar para chegar a esse destino é outro, né? Em vez de usar medo e ansiedade, use bem-querer e sabedoria para educar os filhos, né? Use bem-querer, amizade, boa vontade e inteligência. Inteligência e bem-querer fazem o trabalho, não precisa ter só ansiedade e medo que consegue cuidar dos filhos. Bem-querer e inteligência também conseguem cuidar dos filhos. Cuida melhor ainda do que ansiedade e medo. Mas as pessoas, ninguém é uma coisa tão óbvia, você fala isso para mim, mas não é. É tão óbvio, como é que eu não pensei nisso antes? Mas não sei o que acontece, a gente não pensa nisso, né? A gente está tão viciado, tão no automático, né? Que ninguém para pensar nisso, né? Mas é uma coisa tão óbvia, né? As pessoas não têm fé também, né? As pessoas não têm fé em bondade. As pessoas só têm fé em estados. Elas só conhecem estados mentais grosseiros, né? Elas nem imaginam, né? Como é que poderia dar certo sem isso, né? Mas dá certo sim. Por isso que no Mangala Sutta tem, né, um dos versos, né? Fala ter contato com pessoas sábias, né? Ter contato com samanas, com pessoas, né? Que você enxerga essas coisas, né? Você enxerga essas coisas, como é que eles conseguem fazer as coisas consegue realizar projetos, consegue obter coisas difíceis, né? Sem preocupação, né? Lompa Lima é um dos melhores exemplos disso, né? É incrível, né? A gente conversa entre si, né? Os montes de conversa. Eu nunca vivi com ele, eu sempre ia visitar ele com frequência, né? Batia papo com ele. Eu sempre gostava de perguntar, eu sempre perguntava isso para ele, eu sempre perguntei várias vezes para ele, né? Mesmo já sabia o que ele ia responder, mas eu perguntava de novo só para ouvir a resposta dele, que ele ouvia, dava uma sensação assim de alívio, né? Sempre perguntava, não, Paulo, você é líder, né, dessa sanga, tem mais de sei lá quantos monges, tantos mosteiros, não fica cansado, você não fica preocupado, assim, não fica...
Não, nunca. Nada disso me agita, né? Nada disso me preocupa, né? Totalmente tranquilo. Então, todo mundo fala, né? Todo mundo convive com o Lompão, né? Tudo aquele mosteiro enorme, todo um monte de coisa acontecendo, um monte de pessoas, um monte de coisa, aí derrubou umas árvores, tem que ir lá cortar a árvore, tem problema disso, tem problema daquilo. E totalmente tranquilo, tranquilo. Ao ponto de ser irritante. Tranquilo ao ponto de ser irritante. Às vezes você vai lá, Lompão, tem problema aqui, Lompão. Ah, tranquilo, pode deixar. Tem problema não. Então, essas pessoas existem, né? Elas conseguem coisas, através dessas qualidades, elas conseguem coisas que a gente jamais conseguiria fazer. A gente que gosta de fazer as coisas só através de preocupação e medo e raiva, ansiedade, né? Jamais conseguiria fazer o que eles conseguem, né? Eles conseguem fazer sem ficar um pouquinho só preocupado, só tranquilidade, bem-estar e sabedoria e bom senso. Só confiando em bom senso, honestidade, seriedade, esse tipo de coisa, né? As pessoas conseguem realizar muitas coisas, né? Então é importante ter fé nisso, né? Ter fé em bondade, ter fé em boas qualidades da mente. E isso é segredo também, né, para sucesso na prática de meditação, né? Você ter fé no aqui e agora, ter fé na sua mente aqui e agora, né? Ter fé em manter a mente tranquila aqui e agora, né? Não ficar agitado com relação à sua prática de meditação, não ficar ansioso com relação à sua prática de meditação. Você quer que a mente se concentre, mas se você ficar ansioso com relação a esse assunto, você destrói a chance da sua mente se concentrar. Ou nem precisa falar assim, em se concentrar, somente em estar no momento presente. Eu gostaria que a minha mente ficasse no momento presente, mas se esse desejo que a mente ficar no momento presente vira ansiedade, vira preocupação, a mente não consegue ficar, porque causa sofrimento na mente. Aí a mente foge do sofrimento para o futuro, para o passado. Ela volta para os mesmos hábitos antigos dela. Então, um grande truque, né, para você conseguir manter a mente no momento presente é não atormentar a si mesmo. Ter confiança, ter bem-querer por si mesmo, ter confiança, ter uma atitude de renúncia. Né? É uma das coisas que eu tinha, às vezes eu até recitava, como se fosse um mantra, assim, né? O que eu recitava? Eu não recitava, não, mas eu lembrava para mim mesmo, sabe? Eu acho que eu falava a frase só a respiração é o suficiente. Só a respiração é o suficiente. Porque a mente quer agarrar, né? Quer fazer alguma coisa. Não. Só prestar atenção na respiração é o suficiente. Não precisa fazer mais nada. Apenas experiencia a respiração. Tentar tranquilizar a mente e né? Ter confiança no objeto de meditação. Né? Ter confiança no seu objeto. Acho que eu pensava nisso. Né? Tenha confiança no seu objeto de meditação. Só objeto de meditação. Você não precisa fazer a mente ficar pacífica. Você não precisa fazer a mente se concentrar. Basta você ter confiança no processo. Né? Você coloca a mente no objeto de meditação e tenha confiança só nisso. Né? Não precisa fazer mais nada. Apenas mantenha a mente no objeto de meditação. O resto acontece sozinho. É difícil conseguir fazer isso. A mente é ansiosa, né? Controladora, tem medo, tem raiva, não tem confiança, não tem fé, não tem humildade. Né? Então ela fica agitada. Né? Então você ensina a mente aos poucos. Né? Aprender a confiar, aprender a ter tranquilidade, aprender a deixar as coisas acontecerem, né, de maneira natural. Né? E assim por diante. Né? Então tem vários aspectos, né, do qual você pode analisar esse problema. Né? Mas no final das contas se resume a isso, né? A mente estar bem. Né? Quando a mente está bem, então ela consegue estar no momento presente. Se ela consegue estar no momento presente, ela consegue manter o foco no objeto de meditação. Se ela consegue manter o foco no objeto de meditação, ela consegue se concentrar. Se ela consegue se concentrar, ela consegue alcançar samadhi. Ela consegue alcançar samadhi, ela consegue desenvolver vipassana. E se ela consegue desenvolver vipassana, ela consegue alcançar a libertação. Então é uma coisa que é um processo, né? O nível de eu em que a gente normalmente existe não consegue fazer isso. Então, para a maioria de nós, a
a experiência dessa sequência, né, vai estar muito vinculada a largar a mão, né? sair da frente. Né? Não é tanto uma coisa de interferir, né, mas é uma coisa mais de soltar, né, e sair da frente. Né? Porque o nível de eu que a gente está acostumado a usar para existir, né, é muito grosseiro, ele não consegue participar disso. Ele tem que sair da frente, mas mais do que qualquer outra coisa, tem que sair da frente. Então, qualidades mentais que estão vinculadas a sair da frente, né, como, por exemplo, humildade, né, a aceitação, que mais? Humildade, aceitação, confiança, né, fé, esse tipo de coisa ajuda bastante. Bastante útil na meditação. É isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida?